Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Hoje, na temporada Minas S.A. Mercados, a gente recebe o Fábio Rua, vice-presidente da General Motors para a América do Sul. Fábio, ele está na GM há cerca de 2 anos, a GM que tem 5 fábricas no Brasil, está com um ciclo de investimentos de 7 bilhões de reais de 2024 a 2028. Fábio também vai contar sobre um segundo ciclo de investimentos que a gente tem por aí na GM, aqui no Brasil. E essa jornada pela descarbonização, lançamentos... tem muita coisa para a gente conversar, né, Fábio? Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no Tempo. Obrigado, Eunice, Igor, prazer enorme estar aqui, pronto para responder as perguntas, interagir, trazendo novidades sobre a GM no Brasil e no mundo. Legal. Igor, tudo jóia? Muito obrigada pela participação aqui. Obrigado. Bom ter você. Obrigado pelo convite. O Igor é o subeditor do Alto Tempo, gente, e a gente tem muita coisa para falar, né? Sim, bastante. Bastante segredos aí da Chevrolet. Pois é. Ô, Fábio, queria começar primeiro você explicando o tamanho da GM hoje no Brasil, né? O pessoal conhece mais como Chevrolet, mas Chevrolet é uma das marcas, né? Aliás, com uma presença enorme, né? O Brasil é o 3º mercado da Chevrolet, a GM é o 2º no mundo, né? Só perde para o Canadá. Então, assim, tem uma importância enorme a GM aqui para o Brasil e para o acionista mundial, né? E completando 100 anos, quer dizer, estamos em festa. E em festa você tem muita coisa boa para falar, não é? Que bom, sem dúvida alguma. E importante destacar essa questão do centenário, né? Uhum. 25 de janeiro de 1925, a GM abriu as portas no Brasil. No primeiro momento, num galpão alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo, para fazer uma montagem final de vários carros das marcas General Motors à época. Aí você tinha Chevrolet, você já tinha Oldsmobile, você tinha Buick, Cadillac, e percebeu-se na época, e a GM Brasil é a 2ª subsidiária a abrir portas fora do país de origem, né, dos Estados Unidos. Veio o Canadá, logo depois veio a GM Brasil. E ao longo desse período entendemos que era um mercado promissor, que requeria, obviamente, né, um pé um pouco mais bem fincado na terra, e começamos a produzir em 1930, começamos a produzir em São Caetano do Sul, e de lá abrimos São José dos Campos, abrimos Gravataí, abrimos, né, a nossa fábrica de motores em Joinville, um campo de provas em Indaiatuba, Mogi das Cruzes. Quer dizer, temos uma estrutura de fabricação de veículos nacionais com um componente de conteúdo local gigante, da ordem aí dos 70%. Olha que legal, né, já que tá não nisso. para de crescer. É um século, né, desenvolvendo fornecedores, mas um compromisso inequívoco, crescente com o Brasil. Acabamos de anunciar esse ciclo, né, de investimentos que você mencionou, 7 bilhões de reais como primeira fase desse novo ciclo. Temos a expectativa de, metade desse ano, fazer um investimento adicional, mostrando nosso compromisso com o país, com a geração de empregos, pagamentos de impostos e, obviamente, né, o desenvolvimento de muita inovação nesse país. A gente pode esperar aí mais um volume de 7 bilhões ou ainda é guardado o segredo aí desse volume, Fábio? O volume, eu diria que ele é o menos importante, para ser muito sincero. 5, 6, 7, mas assim, o reiterado compromisso ele é mais importante, né? A gente vive num mundo extremamente instável, volátil e que testa, né, o setor privado, o capital privado, a tomar decisões assertivas no curto prazo que vão impactar no longo prazo. Então, o simples fato da gente, 1 ano depois de anunciar um ciclo de investimentos, anunciar um capital extra para que esse ciclo seja ainda mais robusto, já é uma demonstração muito clara do compromisso e do nosso desejo de fazer 115, 120, 130, 150 anos no país. Continuar ganhando mercado no Brasil, né, com essa concorrência enorme.
E um momento que eu acho que a indústria automotiva ela passa pela maior disrupção dela que tem, né? O carro cada vez mais tecnológico, o consumidor querendo cada vez mais componentes, outras novidades, né? Outras fábricas chegando ao Brasil, principalmente da China, que é uma equação aí que a gente também quer saber como é que fecha, né? Como que esses investimentos são basicamente no desenvolvimento de novas tecnologias, de novas plataformas? Várias coisas. Desses 7 bilhões anunciados, a gente vai renovar todo o nosso portfólio de produtos aqui no Brasil. Então, todos os produtos fabricados hoje no Brasil serão renovados. A gente vai investir na sustentabilidade das fábricas, em maior robotização, vai investir em treinamento, capacitação, porque o mundo está mudando. Né? Os nossos funcionários precisam estar constantemente capacitados para dar conta, né, de acompanhar essas mudanças na altura e no tempo necessário para que eles possam seguir produtivos, relevantes, e é isso que a gente quer. A gente tem um rol aí de 14 a 15 mil funcionários diretos, né, que precisam ser constantemente treinados. Tem né, expandindo um pouco mais a questão da sustentabilidade das fábricas. A gente tem metas de até 2030 produzir absolutamente em todas as nossas fábricas com o uso de energias renováveis. Hoje, até o final desse ano, 50% das nossas fábricas já estarão operando com fonte de energias renováveis, painéis fotovoltaicos e, obviamente, energia adquirida no Mercado Livre, mais de fontes renováveis. Então, tem uma preocupação muito grande em garantir a renovação de portfólio com sustentabilidade e com a introdução de novos produtos. É um baita de um desafio, hein? Entendi. Agora, você falou de produtos aí, eu vou passar para o dono da... Ô, Fábio, mesa aí eu queria dizer um pouquinho a respeito sobre o produto. O Onix, né? O Onix foi um campeão de vendas durante muitos anos, né, no país, mas foi engolido aí pelo segmento de SUVs, né, no Brasil, né, que bombou no Brasil, e agora o Onix está para ser renovado, né, aqui no Brasil. Queria saber de você confirmar para a gente se o novo Onix vai chegar no mercado esse ano ainda, e se vocês estão planejando lançar um outro SUV compacto para competir com o Terra, com o Card e com o Pulse, o Fiat Pulse, esse segmento de SUVs compactos. Pode dizer alguma coisa para a gente, adiantar alguma coisa sobre isso? O Onix, como você bem apontou, Igor, ele foi o campeão de vendas da Chevrolet por muitos anos. Novos concorrentes, novos produtos, inclusive do nosso lado, né, um portfólio que se ampliou ao longo do tempo, mudou um pouco essa posição. E eu acho até que esse termo, né, campeão de vendas por muitos anos, agora não é mais, acaba sendo talvez uma medida de vaidade de muitos de nós, querendo ser sempre, né, o carro do ano, o campeão de vendas. Só que a gente esquece que a gente está ampliando o portfólio, a concorrência mudou e, obviamente, essas posições mudam, né? O que conta, no final das contas, é no agregado, né? Você cresceu, não cresceu, você vendeu mais, não vendeu mais, né? Então, o produto pelo produto acaba tendo esse componente de vaidade que a gente precisa se distanciar dele. Foi anunciado, dentro desse pacote dos 7 bilhões, 1,2 bilhão de reais para a planta de Gravataí, para a renovação da linha Onix, Onix Plus, e para a fabricação de um carro novo. Do zero? Carro novo, do zero. Nossa. Um subcompacto, um SUV compacto, numa categoria que a gente não opera. Não vou aqui nomear com quem que ele vai concorrer ou deixar de concorrer. O mercado vai dizer, os consumidores vão dizer, né? Mas eu diria que, do ponto de vista de preço, ele ficaria entre um Tracker e o Onix. Sim. Um novo produto realmente desenvolvido e fabricado no Brasil, desenvolvido aqui também. O projeto de plataforma, ele vem da mesma plataforma do Onix, né, e da Tracker, mas é fabricado aqui, com engenharia aqui, inovações, aqui, total. Com plataforma híbrida já não? Conteúdo é nacional. Conteúdo nacional. Esse não necessariamente num primeiro momento, mas a gente anunciou também, como, né, parte desse ciclo de investimentos, 5,5 bilhões de reais, entre outras coisas, para produzir os primeiros motores híbridos flex da GM no mundo. A GM não produz motores híbridos flex, serão produzidos na nossa planta de São Caetano, e já anunciamos que, de largada, eles vão compor 2 dos veículos que a gente produz no Brasil. Então, 2 dos nossos veículos já produzidos em São Caetano, aí vocês conhecem os veículos, né? Podem tentar adivinhar quais são, serão híbridos flex já a partir do ano que vem. Sim. Aproveitando o ensejo aí, falar um pouquinho sobre essa questão da transição energética, né? No Brasil, aí, a GM inicialmente adotou a estratégia de trazer os modelos elétricos sem passar pelos híbridos, né?
inicialmente foi pensado isso. Vocês dão um braço a torcer e dizer aí que houve uma mudança de estratégia nesse meio do caminho nos últimos anos? Cara, com muita humildade e vontade de acertar cada vez mais, a gente teve uma mudança de rota, sim. A GM no passado tinha uma visão otimista e com base, obviamente, em dados à época, que entendiam que o consumidor ele estava tão encantado com essas novas tecnologias, essa disrupção que você mencionou, Lenice, que de fato o mercado automotivo trouxe para a vida de todos nós, que a transição do carro a combustão, e aí, né, gasolina, diesel, etanol, flex, né, para o elétrico, ela seria feita de forma direta, ia ser a virada de uma chave, sem passar por transição, e a transição são os híbridos. Ora, o mercado mudou, o consumidor mudou, as tecnologias de hibridização mudaram, que naquela época eram mais rudimentares, e hoje elas estão muito mais inovadoras, contribuindo cada vez mais para a descarbonização, ponto importante, e a gente entendeu que, peraí, tem mercado aqui também. O nosso cliente quer, alguns dos clientes, né, parte dos clientes, querem o carro híbrido. Então a gente precisa oferecer para o nosso cliente todo o rol de tecnologias que a gente tem disponível no mercado e ele vai ter a liberdade de fazer a sua escolha. Mas você acha que essa é uma solução para o Brasil, o híbrido flex, ou você acha que pode se expandir para o mundo? Eu acredito que o Brasil será um piloto que vai embasar decisões que vão transcender as nossas fronteiras. Agora, eu até conversei com o Márcio, presidente da Anfávia, e sobre essa questão de combustíveis, né? Ele falou, olha, o Brasil não é elétrico, o Brasil é eclético. Quer dizer, tem mercado para todo mundo. Tem o híbrido plug-in, tem o elétrico, tem o etanol, né? Quer dizer, outra coisa que influenciou também foi essa falta de infraestrutura nos postos de combustíveis no Brasil. Para implantar, para eletrificar tudo, é caríssimo, né? Às vezes eu conversando com o pessoal que estava implantando, R$1 milhão para cada posto, né? Eletroposto. Isso há um tempo atrás. Isso também foi uma questão que deu uma freada nesse a questão projeto. de falta de infraestrutura no Brasil, um país continental como o Brasil, né? Que a gente sabe que vai demorar para chegar ao ponto ideal. Nem lá fora, a gente sabe tem essa dificuldade também, né? Nos Estados Unidos tem fila, até eles vão lançar um aplicativo para fila de recarga hoje nos postos, né? De eletropostos. Aqui no Brasil tem essa dificuldade realmente, principalmente no interior. Nas capitais nem tanto, mas no interior do Brasil essa dificuldade de infraestrutura é muito grande ainda, né, Fábio? Algumas coisas aqui nesses comentários que vocês fizeram que são muito precisos, mas que eu gosto de olhar sempre o copo um pouco mais cheio. Ah, isso é ótimo. E olha que interessante, né? Falta de infraestrutura. Carros elétricos chegaram para valer no Brasil faz 2 anos. Primeiro chegaram os carros. E agora precisa chegar a infraestrutura. Eu não vou investir em algo que eu não sei se vai pegar, né? Pensa sob a ótica do investidor. É uma promessa bacana, eu posso chegar antes, né, e ganhar mercado, muito arriscado, ou eu faço, né, uma medida de temperatura e tomo minhas decisões. Isso está acontecendo. Você está dizendo a respeito dos chineses que eles estão fazendo hoje, não? Eu estou dizendo a respeito de infraestrutura. Então, assim, não tinha nada de infraestrutura. Zero. A infraestrutura foi construída, está sendo construída, né? A gente tem, só alguns números aqui, tá? O equivalente a 46 mil postos de gasolina no Brasil. Temos hoje já o equivalente a 14 mil pontos de recarga no Brasil. 2 anos depois disso acontecer, desse fenômeno dos carros elétricos híbridos plug-in acontecerem. Desses 14 mil, a gente tem o equivalente a 1.500 postos de recarga rápida, né? E com a perspectiva de, até o final do ano, dobrar esse número. Cada vez mais vocês veem, isso é perceptível no dia a dia, que aqueles postos de recarga que os shoppings cediam, que algumas montadoras cediam como cortesia e que você plugava e 3 horas depois carregava 5%, estão sendo substituídos por postos por meio dos quais você vai pagar um valor, quilowatt-hora, né, o equivalente aí de energia de uma litragem de combustível, e depois de 3 horas você vai ter concluído o carregamento, né, do seu veículo. É um valor de 3 a 4 vezes inferior ao valor do litro da gasolina equivalente, então assim, é mais barato. Isso está se pagando. Você falou R$1 milhão para instalar uma estação de recarga. Isso é caro ou barato? Não sei. Isso pode ser baratíssimo, né? Com um payback, né, com uma taxa de retorno do investimento rapidíssima, né, a depender do uso. Da demanda. Então eu diria que a infraestrutura do Brasil,
Ainda não é a ideal, mas ela está crescendo, está avançando rapidamente. Ao mesmo tempo, as tecnologias dos veículos elétricos, que antes davam aí 200, 250 quilômetros de autonomia numa carga, está avançando tão rápido que o carro que eu dirijo hoje, a Blazer elétrica, eu outro dia carreguei 100% e até postei nas minhas mídias sociais, ele deu 611 quilômetros de autonomia. E ele faz 611 quilômetros de autonomia. Entrega o que promete. Entrega o que promete. Isso é importante. 600 quilômetros de autonomia. Eu vou ficar, pelo meu perfil de uso, eu vou ficar mais de 10 dias sem encostar esse plug na tomada. Não vai te deixar na mão. Então, assim, dá para viajar do Rio Grande do Sul a Fortaleza com um carro elétrico? Dá. Hoje em dia você já tem postos de recarga espalhados, você tem que se planejar. Os softwares, por exemplo, né, dos carros elétricos, quando eu saio do ponto A e eu coloco o meu mapa, peço para que ele me leve ao ponto B, ele diz, você tem 75% de bateria, no ponto B você vai chegar com 30%. Nesse meio do caminho, tem 5 postos de recarga que você pode eventualmente parar para abastecer. Tem ponto de recarga rápida, ponto de recarga média, ponto de recarga lenta. Desses 5, 3 estão quebrados. Isso que eu sinto. Não o consumidor estão não sente funcionando. confiança de pegar a estrada por causa disso. Ambiente, Então, mas é isso, né? Assim, você está abraçando uma tecnologia nova. Você é um early adopter, né? O termo em inglês. Você vai talvez encontrar alguns desafios, mas isso vai inviabilizar os seus planos? Não. Não, né? E cada vez menos. Uhum. A eletrificação ela vai caminhando praticamente até 2035, 50% aí. Isso é um deve estudo da Anfávia. Da Anfávia, né? né? Com o Márcio, né? Deve estar nisso aí, não é? Mas carros eletrificados. Não 100% elétrico, Exato. né? Então, por isso, a GM ela caminha para esse lado. Mesmo assim, vi você falando do Spark, 100% elétrico, né? EUV, para um EUV meio de entrada aí para um consumidor que quer também ter essa experiência. Qual que é o desafio, por exemplo? Porque vocês estão num caminho que tem fábrica aqui, nacionalização, mas ele vai ser importado. Né? Tem o imposto de importação, que está em 25%, o setor quer que passe para 35%. Como é que vocês vão aliar essas coisas e não tornar-se autofágicos dentro dos próprios produtos? Eu sei que é uma conta que é meio difícil, né, de fechar, não é? Helenice, a pergunta é boa, mas a gente precisa tentar olhar para o movimento das montadoras ao longo do tempo em relação a essa importação para complemento de portfólio. Sim. É o que a gente faz. A Blazer EV, que eu acabei de mencionar, fabricada no México. A Equinox EV, que nós vendemos aqui também, fabricada no México. Silverado, México. Já importamos veículos, e não é de hoje, para complementar o portfólio, talvez com uma categoria acima. E as principais montadoras hoje que operam no Brasil, elas têm fábricas na China. Assim como eu tenho no México, assim como eu tenho nos Estados Unidos, elas também têm na China. Na China com o modelo de joint venture, né, que você é obrigado a se associar a uma empresa local para poder fazer negócio lá, mas nós também temos lá. E se lá tem um portfólio que é atrativo para outros mercados, e no caso o mercado que a gente está avaliando aqui é o Brasil, por que não fazer esse movimento também? Então anunciamos muito em função do fato de que a gente também quer testar o mercado de carros elétricos mais acessíveis no Brasil. Outras empresas já fizeram esse movimento. E a resposta foi o quê? Extremamente positiva. As pessoas querem um carro elétrico, ou querem um carro eletrificado. Pode ser híbrido, pode ser elétrico. Esse caso específico que a gente anunciou, a Spark, ou o Spark, EUV, que é um SUV compacto urbano, a repercussão foi tremenda. O estilo dele, né? O estilo... Desculpa falar a palavra concorrente, um estilo de Jeep, né? Jeepinho, né? Mas é um estilo mais robusto de carro, diferente do que está vindo no mercado aí, que é o BYD Dolphin Mini e tal, que já está entre os 10 compactos mais vendidos no Brasil, né? Um carro elétrico entre os 10 mais vendidos. Quer dizer, o público quer isso, né? Quer um tipo de carro desse, o brasileiro gosta de novidade. O brasileiro gosta de experimentar novas tecnologias. Carro, né? Ele paga esse pedágio, né, do early adopter, do entrante, né, porque ele entende que isso, além de ser, obviamente, né, algo que vai trazer satisfação para ele, mas isso denota para a sociedade, né, para as pessoas que
que orbitam em torno, né, do cidadão, um espírito aventureiro, um espírito empreendedor, um espírito de, puxa, esse cara aqui, arrojado, ele está apostando na novidade. Isso é enaltecido no Brasil, não contrário. Né? Então isso tem impulsionado, sim, o desejo e as vendas. E como que a GM tem encarado essa questão também, já que a gente está falando de China-Brasil, né, essa relação aí de importação de carros da China, o Spark vai ser o primeiro produto da China vindo para o Brasil, né? Não é isso? Sim. E tem aquela questão, né? Estão vendendo muito no Brasil, né? Estão assustando as grandes montadoras, né? BYD, GWM, vindo para o Brasil e com força, com preços agressivos. E aí a gente fica com aquela pergunta, né? As montadoras tradicionais estão adotando aquele discurso da arte da guerra, né? Se a gente não pode vencer eles, a gente se junta a eles, mais ou menos isso? Igor, eu não acho que as montadoras chinesas estão assustando as montadoras tradicionais, sim, como você coloca. O nosso pleito, o nosso incômodo posto publicamente é o de que nós estamos investindo no Brasil de forma concreta, gerando emprego, pagando imposto, desenvolvendo tecnologia. Quer dizer, a gente está impulsionando o crescimento da indústria brasileira. Neste momento, essas montadoras chinesas que você mencionou não estão fazendo isso. Eles estão importando, aproveitando esse imposto de importação, que é baixo. Tem 60 mil carros, né? Cada um, né? Cada um mas fala uma coisa, um número, né? é um número de milhares de carros. É um número de milhares, né? Um número muito alto de carros antigo ainda, né? Do 0%. Semana passada chegaram mais. Mas o ponto aqui é o seguinte, enquanto vem com tarifa baixa, e é baixa, se você for comparar, Estados Unidos aumentou para 100%, Canadá 100%, aí vem tudo pra Europa 40 e poucos por cento. O Brasil tem a tarifa média de importação de veículos elétricos mais baixa do mundo. Um país que tem uma indústria automotiva. Se não tivesse, tá beleza, né? Vamos diversificar. Não temos acordos de livre comércio como Chile tem, como Equador agora tem com a China, Colômbia tem. E uma indústria automotiva que tem um peso aqui na arrecadação, né? 400 bilhões de reais que faturou no passado. Pagou 40% disso em imposto, ou seja, 160 bilhões. Cada emprego gerado na indústria automotiva gera outros 9 na cadeia. Obrigado. Quer dizer, né? Tô com esses números aqui que Helenice, 1,3 milhões como assim de vai pessoas fazem parte da cadeia automotiva. Pois é. Né? Qual é o sinal que se passa quando você simplesmente libera a importação desenfreada no produto? Eu não estou preocupado com a indústria nacional. É esse sinal? Não é esse sinal. De importador, de produtor, vamos virar importadores? Então, esse é o ponto. O governo não está dando esse sinal. O governo quer a industrialização ou fortalecimento da industrialização, e até um termo cunhado, né, pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, né, a neoindustrialização. Então, assim, que sejamos coerentes, né, com os nossos planos. A tarifa de importação baixa precisa acabar, ela precisa subir. Isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é essas empresas passarem a fabricar no Brasil com as mesmas condições que nós fabricamos no Brasil. Aí a gente compara maçã com maçã. A gente já recebeu a chegada dos coreanos no Brasil, num primeiro momento causou disrupção, depois acomodou. Japoneses no Brasil, disrupção, acomodou. Chineses no Brasil, disrupção, precisa acomodar. Está na hora de acomodar. Eles já estão há praticamente 2 anos com o mercado sem barreiras, trazendo serviços estimular, né? Sem gerar emprego, sem apertar um parafuso no país. É o único ponto aqui que a gente precisa... E Fábio, você que, né, aliás, mora em Brasília, está sempre em contato com o governo, é vice-presidente da General Motors para a América do Sul. O que o governo sinaliza para vocês, assim, nessa questão do imposto de importação, de passar para 35%, que sempre foi, né? Existe uma sinalização de que isso vai acontecer logo ou ainda vai ter muita água para debaixo? Vão respeitar o cronograma ou vão antecipar? Qual a última sinalização que vocês têm sobre isso? Primeiro é importante esclarecer, e você tocou nesse ponto, Helenice, obrigado, não é aumento de imposto, é recomposição tarifária. O imposto sempre foi 35% e num determinado momento o governo anterior decidiu zerar esse imposto para impulsionar, e assim, decisão meritória, para impulsionar essa nova tecnologia no país, e depois, obviamente, isso teria que ser reequilibrado. Mas já está bom, né? O governo atual decidiu que esse reequilíbrio seria dado em fases, e definiu lá um cronograma, né, para que isso acontecesse até o meados do ano que vem, e meados do ano que vem a tarifa 35 voltaria a ser aplicada. Neste ínterim, houve essa
invasão, essa enxurrada, ou esse volume excessivo de carros sendo importados. A Anfávia, preocupada com a indústria nacional, preocupada com os 1,3 milhões de empregos que a gente gera no país, falou, poxa, vamos acelerar esse processo? Porque duas montadoras estão prometendo instalar fábrica aqui, estão trabalhando para instalar essas fábricas aqui, é verdade, eles irão, mas com sucessivos atrasos. O tempo está passando e eles seguem livres para importar. Então, assim, vamos recompor? O governo está sinalizando, não estou fugindo da pergunta, positivamente há mais de 6 meses. Todos os interfaces com o presidente Lula, com o ministro Alckmin, eles são receptivos ao pleito. A ação ainda não foi tomada. Então a Anfávia vem reiterando esse pedido para que isso aconteça o mais rápido possível. Por fim, não é apenas o incremento ou a recomposição tarifária. A gente entende, aí essa é uma postura General Motors, que a gente precisa garantir, até para, vou colocar aqui, ajudar os chineses, também a estruturação de uma cota, para que haja essa possibilidade de complementação de portfólio. Então tá bom, você vai produzir 3 veículos aqui, mas quer trazer mais 3, você vai ter uma cota e 10, 15, 20 mil. E a partir dessa cota você pode importar de maneira descomplicada para garantir, né, não só esse complemento, mas a possibilidade de você diversificar as suas ofertas no país. Tá. Etanol, como é que está a crença da GM no etanol? Continua? Os motores vão continuar sendo feitos? Existe aí uma perenidade desse combustível aqui no Brasil, né, pelo menos? O biocombustível é um grande diferencial competitivo que a gente tem aqui desde, né, a década de 90. Tecnologia que vem se aprimorando ao longo do tempo. A GM, começo dos anos 2000, se não me engano, 2003, foi das primeiras montadoras, se não a primeira, a colocar um carro flex no Brasil, e esse carro impulsionou a adoção dessa motorização, né, por outras montadoras também, e hoje 90% do nosso portfólio de produtos é flex, produzido no Brasil, é flex. A gente tem lá as picapes, né, o S10, a Trailblazer, que são a diesel, de resto, tudo flex. Acreditamos na tecnologia, acreditamos que ela tem futuro, tem vida longa, os híbridos agora também adotando a tecnologia flex, tanto o plug-in quanto os híbridos leves, então é algo que a gente precisa de expandir o território, né, dos produtos flex para outros países. Aí já entra naquela questão da infraestrutura, mas também não é. Existem países específicos, né, onde já existem conversas bastante avançadas, países da África, países, né, a própria Índia tem interesse em desenvolver essa tecnologia, então assim, são mercados... Alguma fábrica da GM? Não, ainda não. Aí nos 6 continentes poderia ter? Não, eu estou pensando menos GM, mais indústria. Mais macro mesmo. Tá. Mercados a serem desenvolvidos, né, tem muito trabalho a ser feito, mesma coisa, né, você não tocou no assunto, mas o hidrogênio verde, que algumas pessoas falam. Que é outra aposta também, super promissor. Né? Vamos esperar a coisa amadurecer para tomar alguma decisão regulatória, inclusive? Não, tem que tomar isso aqui agora, isso tem que estar no radar agora. Né? Então, hoje temos problemas, hoje temos problemas de estocagem, temos problemas de transporte, temos problemas de preço, mas que o hidrogênio verde, uma vez amadurecido, é uma solução de mobilidade sustentável no Brasil e no mundo, não tem a menor dúvida. E que o Brasil tem um diferencial competitivo aqui, menor dúvida. Agora, vocês já estão também numa jornada de descarbonização, até mesmo nas cegonheiras que carregam os carros, né, da GM aqui. Viu o convênio que vocês fizeram com o Grupo Sada de ter os carros aí movidos a GNV, né? Isso já está eliminando muito gás carbônico? Isso é muito importante como compromisso de sustentabilidade da General Motors no Brasil, na América do Sul e no mundo. A gente tem metas de carbonização definidas, metas que estão sendo acompanhadas no detalhe ao longo do tempo. A gente tem algumas das quais a gente está mais distante, outras menos distantes de atingir, mas a gente tem essa visão que não se alterou de até 2040 sermos neutros na emissão de carbono nas nossas fábricas. E isso passa por educar os nossos fornecedores para que eles também tenham condições, né, de fornecer peças ou transporte ou qualquer tipo de serviço de forma cada vez mais descarbonizada. Imagina o volume, eu não tenho de cabeça infelizmente, mas o volume de caminhões que circulam
na porta, né, das nossas plantas todo dia, que saem de lá e vão para o Brasil inteiro. Imagina você traduzir, né, transferir isso para todas as fábricas de automóveis no Brasil, sendo, né, transportando veículos em caminhões a combustão. Tem aí uma emissão importante que precisa ser diminuída ou neutralizada. E a gente está fazendo isso com o Grupo Sada. Porque eu até vi você falando uma vez, 15% da emissão de gás carbônico é por conta do transporte, né? 8% é só de carros, né? É isso, né? A gente tem que isso relativizar. É muito sério, né? A indústria automotiva ela tem que rever esses conceitos. Nós temos uma responsabilidade, Helenice, que gira em torno de 8% de todas as emissões do mundo, setor de veículos leves, não é nem automotivo, é só veículos leves. O tamanho da nossa responsabilidade é 8, mas 8, né, dentro das emissões globais é muita coisa. Nossa, então, assim, é demais. A gente não pode fingir que não é conosco. Então temos essas metas, temos cada vez mais investido na sustentabilidade das nossas plantas, temos trabalhos importantes de educação dos nossos fornecedores, estimulando-os a fornecerem cada vez mais peças, né, fabricadas com técnicas sustentáveis. Temos metas, inclusive, 2030 a gente pretende ter 60%, isso nos Estados Unidos no primeiro momento, 60% do nosso carro fabricado com peças sustentáveis. Aí o conceito de sustentabilidade, obviamente, é um conceito bem definido, né, em contrato, muito técnico, mas os fornecedores estão mudando a forma de enxergar a produção também em função da pressão das grandes empresas. Porque o cliente também quer cada vez mais um produto limpo, não é? Mesmo que já tenha o etanol aí que neutraliza o gás carbônico lá na cana-de-açúcar lá no meio do mato, né? Mas é uma luta aí incessante, né? Esse convênio com o Grupo Sada, eu estava vendo que 180 toneladas de gás carbônico você já consegue eliminar nesse ano agora, né? Isso só tende a aumentar, isso é um investimento que o grupo tem que fazer. Como que está esse entendimento? Os fornecedores, né, nesse caso específico, em acordo com o cliente, no caso, né, a General Motors, entendem que é um investimento que no longo prazo pode se pagar, e eles estão, eu diria que até um projeto piloto, né, estruturando algumas cegonhas específicas abastecidas a GNV. Ao longo do tempo, a tendência é aumentar. 180 toneladas, isso é muito, isso é pouco, né? Só para dar uma dimensão, o mundo emite anualmente o equivalente a 50 trilhões de toneladas de CO2. Assim, é muita coisa. É muito pouco, 180, mas é uma Mas é o começo, coisa, é uma parte, a gente está avançando cada vez mais. É importante começar nesse momento. Dá o exemplo. Né? Dá o exemplo. Beleza, valeu a pena, até do ponto de vista financeiro, né? Às vezes, assim, não vale a pena, a gente precisa pensar numa outra solução. Valeu a pena? Escala. Porque na escala que você ganha e aí rentabiliza, né? Isso. Vai adiante, né? Fala aí. Fábio, falando um pouquinho sobre o produto, voltando a falar um pouquinho sobre o produto. Vocês confirmaram a chegada da Cadillac ao Brasil, né? O segmento de luxo aí da Chevrolet. Você pode dar uma palhinha do que está por vir aqui no Brasil? Você pode adiantar que os modelos vão chegar aqui ou não? Ah, que lindo, hein? A palhinha que eu tenho para dar é que a gente não confirmou nada. Ai, Mas eu vou dizer uma Fábio. coisa, e aí do fundo do meu coração. Imagina só uma empresa que tem várias marcas, que tem um investimento importante num outro país, estamos falando do Brasil. Essas marcas circulam no país, mas elas não vêm para o país pelo nosso intermédio. Estou falando da Cadillac. A Cadillac, você vai ver alguns carros circulando pelo país que foram importados de forma independente, a gente não tem nada a ver com isso, mas são carros do nosso grupo. O que nós, como executivos, precisamos, queremos e estamos fazendo? A gente quer aprovar um caso que justifique a vinda da Cadillac para o Brasil de forma oficial. Temos lojas da Cadillac, temos prestação, né? inclusive de pós-venda, sério, de né? manutenção. Hoje não tem. Chega um Cadillac numa concessionária Chevrolet, Nossa. vamos poder te ajudar. Né? Talvez até tentemos ajudar, mas outras peças não temos. Então, temos uma expectativa de aprovar, isso não foi aprovado, não foi aprovado, a vinda da Cadillac para o Brasil
em algum momento, em breve. Não dá nem para cravar, né? Se é 2025, Mas olha, estamos 26. trabalhando para isso. Entendemos que existe mercado. Já foi isso aqui, não tô dando furo nenhum, mas assim, já foram flagrados alguns modelos na rua, foi flagrada uma clínica que a gente fez com potenciais consumidores. Isso está sendo feito. A gente precisa testar o mercado, identificar potenciais nichos a serem explorados e ir para a planilha. Quando a planilha sair do vermelho e passar para o azul, a gente apresenta. Se aprovou, bem. Aproveitando que você está desmentindo aí a confirmação que eu dei, né? São esses boatos que a gente ouve muito, né? Vira e mexe, a gente ouve falar na volta do Corsa, na volta do Monza. Para quem está assistindo a gente aí, a GM vende o Corsa na Europa ainda, não é isso? Uhum. E vende o Monza no mercado chinês, não é isso? O pessoal aqui adora, né? Chama Monza. E é um sedã híbrido, não é isso, Fábio? Vai voltar o Monza e o Corsa para o Brasil ou é papo furado? Cara, é papo furado nesses dois veículos. Mas olha só que legal um projeto que a gente está fazendo e vai colocar em prática agora já no segundo semestre. É o projeto Vintage. Carro não é um bem de consumo de transporte, simplesmente. Né? A gente sabe disso. Não é não. Carro é desejo, carro é prosperidade econômica, carro é sonho, carro é história. Sim. E a Chevrolet, com 100 anos no país, ela criou histórias. Né? É muito difícil ver um adulto hoje que não tem uma história, mas assim, direta com o Chevrolet. Seja ela boa ou ruim, 99% são boas, né? Mas é referência. A gente cresceu com o Chevrolet, como a gente cresceu com outras marcas também, mas a única centenária no país é a Chevrolet. Produtos marcantes, né? Marcantes. E o Brasil só perde para Estados Unidos e Uzbequistão, né? Fiquei boba de ver. Os dois mercado. Uzbequistão é um mercado gigantesco. Incrível isso. Acho que pouca gente sabe disso, né? Enfim, eu não vou nem falar, Deixa quieto, né? Que eu tive dificuldade de apontar no mapa os Uzbequistão quando eu entrei na GM. Tá? Mas agora eu já sei. Mas aí tem essa história, né, do Vintage aqui no Brasil. Por que não? Pensamos aqui, né, com os nossos botões, no ano da celebração do nosso centenário, remodelar alguns carros antigos. Legal. Com peças originais. Fazer um trabalho de restauração. E testar as águas, né? Esse objetivo nosso de sempre inovar e sempre buscar um jeito de atingir o nosso consumidor também no coração. E selecionamos alguns veículos, que eu não posso ainda dizer quais são, mas pouquíssimos, e fizemos um trabalho de renovação desses carros. Tanto renovação tecnológica de alguns deles, né, quanto a restauração mesmo. E esses carros vão ser leiloados agora no segundo semestre, e eu tenho recebido no meu WhatsApp, no meu Instagram, no meu LinkedIn, pessoas que viram a notícia e que querem comprar. Nossa. Assim, me avisa quanto custa, que carro que Vai virar eu sou leilão. apaixonado por tem uma carros legião antigos. de opaleiros, de cadeteiros, de quem ama Chevette, quem ama Opala, né, D20, e etc. E como vocês nos revelaram o nome dos modelos, né, fica essa curiosidade. A gente recebe nossa caixa de e-mail todo dia. E aí, quando vai lançar os carros antigos? Você, não vai lançar os carros antigos, não é bem isso, né? Vai restaurar alguns modelos, algumas unidades, né? Com garantia de fábrica, né? Peças originais. E desses nomes todos que você trouxe, eu já identifiquei 2 que vão ser leiloados. Que legal! Não é o Corsa e o Monza. Não, desses que você trouxe nessa sua última intervenção. Tá, joia. Mas assim, isso pode também, é uma espécie de termômetro, até mesmo para a GM ver aqui no Brasil se tem campo para isso, para retomar algum projeto, para perenizar algum deles aí, ou Helenice, não é, mas eu acho que a gente vai se surpreender com o resultado desse projeto. Também tô achando, viu? Hoje é um mercado canibalizado, né, pelos SUVs, né? E eu, particularmente, não acho o SUV o melhor modelo para a cidade. Eu prefiro o compacto, mas aí ele gosta de cada um. Mas aí cada um tem uma, né? E a GM tem um portfólio enorme, né? Para isso tudo, né? Então depende do que vai acontecer. Eu vi também que vocês têm quase 600 concessionárias no país, né? É também desafio enorme de fazer a migração dessas concessionárias acostumadas a um tipo de serviço, né? De um carro. E agora ter gente que explica tudo lá, né? Como é que mexe naquele carro super tecnológico. Como é que está sendo o apoio da montadora, da marca,
para o concessionário? Porque ela treinamento, depende, né? Mão de obra especializada com os carros eletrificados, depende... né? Com a mecânica, tecnologia totalmente diferente, até há risco, né? De choque, a gente sabe que existe, né? Uma carga, né? Então, estilo de venda, venda direta, né? Isso. O pessoal tá assim, personificando tudo, né? Tem curiosidade mesmo, o cliente igual chegar querer saber mais sobre o carro eletrificado, né? Que é uma tendência, a gente procura hoje carro elétrico no YouTube. No Google, dá buscas assim infinitas, né? As pessoas também tem muitos mitos que cercam o carro elétrico. Como está sendo esse trabalho, hein, Fábio? Só que interessante. Primeiro um dado. A gente fala, né, carro elétrico, e agora o que eles vão fazer? Vão ter que aprender, é muito difícil e tal. O carro a combustão, ele tem o equivalente a 1000 componentes. O carro híbrido, pasmem, que dizem que é super inovador e tecnológico, tem mais. Tem o equivalente a 1.200 componentes. O carro elétrico tem o equivalente a 200 componentes. Então, assim, a porquinha, a arruela, o parafuso aqui que tem... O carro elétrico, ele é tudo modulado. Ele tem, assim, né, partes e peças que acabam se transformando num carro, com uma facilidade mecânica muito maior, com um trabalho de reposição muito mais facilitado. Mas, obviamente, as pessoas precisam ser treinadas. 600 concessionários. Temos uma parceria, assim, inequívoca com a ABRAC, que é a Associação Brasileira das Concessionárias Chevrolet, que são, assim, os nossos vendedores, né? Portanto, eles são muito bem tratados e nos tratam muito bem, a gente está sempre próximo deles. E num primeiro momento, como são 600, a gente credenciou algumas dessas concessionárias para que elas pudessem vender carros elétricos. Não são todas hoje que estão credenciadas. E demos uma atenção especial para essas concessionárias. Salvo engano, são 100 e poucas credenciadas e hoje temos aí algumas, vou chamar aqui de 30 e poucas, já vendendo os carros 100% elétricos. Aí tem um trabalho de não só treinamento, mas de transformação da loja. As lojas que vendem a Blazer EV não estão com a mesma identidade visual, com o mesmo formato, com os mesmos móveis que as lojas que vendem os outros carros. São carros diferentes, né? Então até o perfil do consumidor talvez seja diferente. Então tem um trabalho de treinamento, tem um trabalho, obviamente, de preparação com a ferramentaria, né? Porque se tem algum tipo de manutenção, eles têm que estar prontos para isso, mas tem também um trabalho de identidade visual das lojas, que vocês vão andando nas ruas, vão se surpreendendo, a gente está renovando a identidade visual das nossas concessionárias para essa nova era. A longo prazo, a GM, pelo menos no Brasil, pretende eletrificar 100% da frota ou não? Vai trabalhar sempre um motor flex até onde der, até que ano, tem uma meta? Igor, é muito difícil conjecturar num mercado que vai recebendo novas tecnologias, que o comportamento do consumidor muda em função de preço, em função até, né, da vida longa, da vida útil dos veículos, das tecnologias embarcadas. A gente tem hoje a abordagem de dizer que nós estamos prontos para entregar para o nosso consumidor todas as tecnologias disponíveis no mercado. Você quer um carro a gasolina? Tem. Você quer um carro a álcool? Tem. Você quer um carro elétrico? Tem. Híbrido? Vai ter. Um portfólio amplo. Tem que manter. Quando é que vai acabar? Esse o tempo dirá, as condições econômicas, tecnológicas, até geopolíticas. Você acredita que o custo desse carro elétrico com a demanda realmente vai abaixar? Sem dúvida alguma. A gente tem um trabalho global focado em redução de custo de bateria. A bateria ela tem hoje o maior componente do custo do veículo. Continua, e ao longo, né, dos anos, assim, já vem baixando drasticamente. Exatamente. A tendência é cada vez mais reduzir o custo, inclusive a química dos materiais. Hoje você precisa de, vou chutar, tá? X, sei lá qual é a unidade, de níquel, de cobre, de alumínio, de lítio. Isso está mudando. A composição química dessas baterias está sendo feita com cada vez menos minerais críticos, o que obviamente vai reduzir muito o preço. Já está reduzindo. Os carros acessíveis que a gente vai colocar no mercado em breve, que outros estão colocando, já tem o custo de bateria 40% inferior ao que tinha 2 anos atrás. Atualmente, qual que é o custo assim, da bateria? Ela corresponde a 40% do carro. Já foi mais. Isso aí pode reduzir para 10% ou não? Aí é muito bola de cristal, né? Muito bola de cristal. Ainda está muito incipiente. Mas estão evoluindo as tecnologias das baterias e a tendência é o custo, o preço final do consumidor ser mais barato. Na década de 20, deixa eu só fazer uma retrospectiva. Pode lá, fica à vontade. Na década de 20, nós tivemos um presidente
de nome Alfred Sloan. O Alfred Sloan, inclusive, ele dá o nome à escola de negócios do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E o Alfred Sloan foi contratado para sanear a empresa. A empresa estava sendo administrada de uma forma não tão eficiente. E o que ele fez? Ele criou uma filosofia. Tínhamos várias marcas e ele queria que os carros da Chevrolet, a filosofia era um carro para cada bolso e para cada propósito. Então ele tinha o carro de entrada e ele tinha o carro super luxo e nesse meio, né, do caminho ele tinha todas as outras variações dependendo do bolso e do propósito. O que a gente quer é o mesmo. Hoje, 100 anos depois, um carro para cada bolso e para cada propósito. Você quer um carro acessível a combustão? Seu propósito é combustão? Tem. Temos. Quer um carro acessível elétrico? Seu propósito é elétrico? É descarbonização? Tem. Entendi. Legal. Aí é que ela ganha mercado e do concorrente, né? Deixa de comprar no concorrente para comprar na General Motors. Por Legal. favor, sempre. Você já vai terminar, não? Não. Ainda tem mais 15 minutinhos. Eu queria aí falar pra gente um pouquinho bater sobre o papo. Camaro, né? Que é um carro icônico. Lindo, né? Saiu de linha, né? E tá esse rumor aí que vai voltar eletrificado. Você acha que nessa guerra aí dos carros a combustão com motor V8, né, V6, a GM tirou o time de campo ou vai realmente voltar o Camaro? O que temos a dizer a respeito do Camaro, que simboliza muito aí no Brasil, na história recente, a história da Chevrolet? Eu acho que às vezes a gente é muito apegado, né, a esses modelos, e de fato eles são icônicos, eles trouxeram alegria para muita gente por muito tempo, mas Tinha até música, né? um momento, Camaro Amarelo. e vários outros, né? Hoje tem música com Silverado, as coisas estão mudando. Com certeza. E foi anunciado que o Camaro sairia de linha. Não foi anunciado que o Camaro será reintroduzido no mercado com uma tecnologia elétrica. Pode acontecer? Pode acontecer. Virá? Não sei. Mas ficamos muito felizes quando escutamos perguntas, né, relativas a carros icônicos da marca que deixaram saudade. Tem muito Camaro na rua ainda, tem muitos Camaros, né, sendo vendidos ainda em concessionárias, em revendas, e por que não? Né, em algum momento esse Camaro voltar numa outra tecnologia, mas no momento uma decisão não foi obtida, não temos. Tem que E saiu de linha por qual motivo? Justamente pela necessidade dessa mudança de identidade visual da marca. Você percebe que a forma como os carros, aí estou falando em Chevrolet, né? A construção, as linhas de desenho do carro, elas estão mudando, os faróis estão mais finos, né? A frente está um pouco também mais achatada, as traseiras dos SUVs estão entrando no mercado, de fato, você mencionou isso, né? Os SUVs caíram no gosto dos nossos clientes, em boa parte do mundo, não é só no Brasil, não. Então, assim, é uma necessidade de oxigenação da nossa estrutura de desenho dos carros. Entendi. São decisões difíceis a serem tomadas, né? Porque você poderia argumentar, poxa, mas você ficou tanto tempo com o Camaro, você não inova? Por que você não faz um outro carro, sempre o Camaro? Ou sempre, sei lá, Equinox ou qualquer outro? Não. Aí quando você inova, não, por que você tirou? Vai tentar agradar todo mundo. Ninguém tá feliz com Nem nada, Jesus né? Cristo conseguiu, né? Que dirá a gente, né? Então, queria falar um pouquinho ainda sobre a sua trajetória. Você, eu achei interessante você falar que tinha preconceito com a indústria automotiva, né? Achava que era suja e tudo. Aí você chegou na fábrica de motores lá, viu? Aliás, a fábrica de motores lá em Joinville tem 40% das mulheres, né? Na linha de produção. Muito legal isso, 30% na liderança, né? Legal. Diversidade. E aí essa mudança de chave, né? E de estar sempre aberto para essas oportunidades. Como é que foi, Fábio? Interessante isso, né? Acho que carreira, você toma decisões, né? Essas decisões vão te levar para o lado A, para o lado B, ou qualquer variação desses lados. Eu poderia ter escolhido uma carreira linear, né? Escolhido um setor, escolhido uma área de atuação e lá crescido. E não diria que foi escolha, né? Acho que para quem não conhece a minha trajetória, eu comecei trabalhando na Câmara Americana de Comércio, de lá fui trabalhar com mineração, fui para a Vale. E eu lembro que na última entrevista da Vale me perguntaram, o que você conhece de mineração? Eu falei, cara, eu lembro que na tabela periódica da escola que eu aprendi, tem lá uma coluna de minerais metálicos, não metálicos, ferrosos, não ferrosos. Não sei quais são os minerais, portanto, não conheço nada. Mas você está curioso, você quer aprender, você quer, né,
transformar essa falta de conhecimento em algo que vai impulsionar o seu crescimento e o crescimento da empresa? Tô. Então vem. De lá eu fui para a Embraer. Da Vale eu fui para a Embraer. O que você faz de avião? Coisas distintas, nada, né? Totalmente distintas. Parece sim, mas não. Quando eu chego lá. Ah, legal, fui para a Embraer. Trabalhando na área institucional, com o governo, área internacional na época. Mas você gosta de desafio, já reparei isso. De lá eu fui para a olho brilha. GE, trabalhar com energia. Nossa, Você outra fala de área. energia? Nada, eu sou de humanas. Super Eu sei complexo. que, ó, aperto o interruptor lá da parede, acende a luz e depois aperta de novo, apaga. Você estudou Eu o sei, quê? Relações Mas- internacionais. Ah, é, relações internacionais. E aí da GE fui para a Nada a IBM, ver. fui trabalhar com É. tecnologia, fiquei 10 anos na IBM e me encantei com o mundo da tecnologia, né? E de lá, estava eu na minha casa um belo dia, Tranquilo. recebi uma mensagem no LinkedIn. E aí, não sei o que, sou recrutadora, Beth Chica, querida, que está conosco até hoje. Teria interesse em avaliar uma posição na GM? Aí eu pensei, eu falei, olha, eu já trabalhei na GE, eu já trabalhei na IBM, e agora eu vou trabalhar na GM. Nó, 3 começar tudo empresas de novo. americanas. Não é isso não. 3 empresas americanas, centenárias, icônicas, e coincidência, não sei se tem alguma coisa a ver ou não, as 3 com logo azul. Aí eu cheguei na sala, na minha casa, falei, Isso é amor, sorte. olha, minha esposa, né, recebi aqui esse e-mail, tal, GM, nada a ver, né? Já tô na IBM, né? Como nada a ver? Você sabe o que é a GM hoje? Você sabe onde ela está atuando? Como é que é o nome Você dessa sabe- mulher? Gabriela. Gabriela. Você sabe, né, qual é o futuro dessa empresa no Brasil? É uma empresa enorme, eu sei que você tem que avaliar. Tá vendo? O que a Gabriela Aí fez? fui fazer lição de casa e me encantei com a visão de futuro da GM, que é uma visão 000, ou triple zero. A GM tem a visão de, no futuro, se transformar numa empresa que vai impulsionar 0 acidentes, 0 congestionamento e 0 emissão. Ah, é muito tópico, ufanista, pode ser, Questionamento eu achei interessante. mas olha que visão. É. Sim, sim. Olha que visão estratégica, olha para onde vanguarda. ela quer chegar. E eu me encantei, eu avancei É. e lá estou até hoje. Mas assim, não foi linear, inclusive mudei de área ao longo, né, dessa trajetória. Gosto do desafio, mas confesso que eu nunca estive tão feliz profissionalmente como eu estou hoje. Legal isso, né? Porque é uma empresa centenária no Brasil, mas que tem um mercado Tá aí se agora reinventando. e o tempo inteiro, né? É uma migração, é uma situação agora que tem que, todo dia você tem que fazer várias coisas, né? E sabe o que é o mais legal? Quando a gente cresce, né, na nossa carreira, em quilometragem, não necessariamente hierarquicamente, né, você começa a protagonizar essas mudanças. Então, 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, obviamente a minha contribuição era menor. Hoje eu tomo decisões que impactam no futuro da companhia também. É o VP, né? Então eu posso protagonizar essa transformação. Uhum. Isso é muito legal. Você está fazendo parte aí Fazendo parte. da uma migração da indústria, né? E aí, falando dessa questão, como é que está a visão do acionista, né? O CEO mundial veio, né, nas comemorações dos 100 anos, mas muito mais, além do que disso, o Brasil como sendo aí o segundo mercado, o que eles enxergam daqui para frente, assim, essa confiança no Brasil? É uma visão de otimismo, uma visão de quem conhece o mercado há 100 anos e de que sabe do potencial que a gente tem para explorar. Estamos num mercado cada vez mais desafiador, com cada vez mais concorrentes, mas um mercado que tem o carro como um elemento fundamental para o seu desenvolvimento. As pessoas querem seguir comprando carros e a gente vai seguir oferecendo carros cada vez mais tecnológicos, com design cada vez mais interessante, com mais segurança, com mais autonomia, né, e cada vez mais descarbonizados. Eles veem o Brasil, e o Brasil já passou por momentos difíceis, tá? Do ponto de vista de crescimento mesmo. A gente está numa fase na qual a gente voltou a crescer, crescemos aí nos últimos anos, né, de maneira consistente, temos desafios gigantescos para 2025, mas acreditando que a gente pode seguir crescendo, surpreendendo positivamente o acionista e ganhando cada vez mais a confiança dele para que novos investimentos cheguem. Ou seja, a GM, o acionista, ele acredita que a gente vai voltar a um patamar de vendas que o Brasil tinha antes,
e equacionar também uma capacidade ociosa aí de 45%, né, da indústria automotiva no Brasil, isso pode mudar esse quadro nos próximos anos e fazê-la investir mais aqui, manter as fábricas todas. Modernizar as fábricas, né, que é a necessidade, tem né, essa novas visão assim, otimista, né? Essa é a parte da joia que a gente tem total potencial de lapidar ainda mais. Essa capacidade ociosa que você menciona, não é da GM, é da indústria, né? Nós também temos uma capacidade ociosa importante, que pode ser expandida a partir do momento que a gente começar a olhar com um pouco mais de carinho as exportações a partir do Brasil. A gente tem uma economia historicamente fechada, né? O Brasil não tem acordos de livre comércio com muitos países, mas tem relações próximas com todos os seus vizinhos e buscando, né, se aproximar até além mar de outros parceiros comerciais. Se a gente, junto com o governo, conseguir estruturar programas de apoio, incentivo à exportação, a gente tem capacidade de produção, a gente tem engenheiros, a gente tem tecnologia, a gente tem marketing, a gente tem inovação. É só apertar o botão lá e começar a fabricar mais. Exportação de tecnologias também, né? Também. Com etanol aí, né? O motor híbrido, flex, né? E não exportar custo Brasil, né? Aí é querer demais, né, Lenice? Meu Deus. Esse tema precisa ser endereçado, porque se exporta custo Brasil, você não é competitivo. Não adianta, né? Você já sabe. Mas tem potencial, né, para ampliar essa exportação? Total potencial. Você vai me falar, o Chile é um país extremamente aberto. Poderia receber muito mais. Não tem fábrica de automóveis no Chile. Não tem fábrica de automóveis. Você vê a Colômbia, praticamente não tem também. O Equador, o próprio México, que agora está numa situação assim, para onde é que vão, né? Será que a gente não pode intensificar as nossas relações, né, comerciais? Aproveitar desse momento. A Argentina está melhorando, a Argentina está melhorando, sim. Isso é uma questão de vontade política e eu vou dizer aqui, de empenho corporativo. Vocês estão com quantos engenheiros aqui, mais ou menos, assim? Equivalente aí a 2.000 engenheiros. Muita coisa. Desenvolvendo tecnologias para o Brasil e para fora. Por exemplo, o Blazer elétrico, que é o carro, né, vou chamar aqui do carro mais sofisticado do nosso portfólio hoje, ele foi co-desenvolvido em Indaiatuba por engenheiros brasileiros. Não sabia disso. Olha, que legal isso. Quer dizer, então ainda tem muito chão aí, mas modelos podem ser desenvolvidos a partir do Brasil. Sem dúvida, não, a gente tem um centro de desenvolvimento de tecnologia aqui, importantíssimo. Pois é, e de acordo com esse modelo aí tão bem sucedido, o Brasil pode virar referência nas fábricas aí, nas centenas de fábricas que a General Motors tem no mundo. Uma outra informação importante. A despeito de custo Brasil, que está mais focado para a produção, o custo médio de mão de obra qualificada no Brasil, comparado com o dos mercados desenvolvidos, é baixo. Então, trazer projetos de engenharia para o Brasil faz sentido do ponto de vista de custo e criatividade, capacidade. Então, a gente está sempre em busca de mais apoio para ampliar o número de engenheiros aqui, não o contrário. Agora, eu fiz uma pergunta assim, está na boca do povo. A maioria das pessoas viram e falam para mim, carro novo está caro demais. Por que as pessoas têm essa percepção, Fábio? Duas razões. Primeiro, a carga tributária é excessiva. Um carro hoje, ele tem o equivalente, dependendo do modelo, de 40% a 45% de imposto no preço de venda. 40% a 45%. Isso por si só já justifica. Mas tem uma outra questão que é do comportamento do consumidor. Na década de 90, vocês vão lembrar, nos carros populares, você tinha lá talvez uma acessibilidade maior para a compra, mas você sai da concessionária com um carro sem espelhinho retrovisor lateral da direita, sem protetor de cárter, sem tapetinho, com um rádiozinho que você não conseguia sintonizar a estação, que tinha só um limpador de para-brisas e era mais barato. O consumidor não quer mais isso. O consumidor quer tecnologia, o consumidor quer infotainment, ele quer design, ele quer ouvir uma música gostosa, ele quer ter acesso aos aplicativos dentro do carro. O canal multimídia todo dele tem lá, custo, né? Ficou mais exigente com o consumidor brasileiro? Ficou mais exigente. E, assim, de novo, o carro não é um simples meio de transporte. Eu, quando chego em casa com um Onix Zero que eu comprei, depois de muitos anos, né, de um trabalho árduo, eu estou passando um recado para a minha família de que eu prosperei,
de que eu cresci, de que eu venci. Eu não vou vencer com um carro com um espelhinho só, com marcha, com câmbio manual, sem ar-condicionado, com direção dura. Eu quero provar que eu venci de verdade. E por isso eu preciso de um carro que me traga aquilo que vai materializar o sonho que eu sempre tive de ser alguém. Sim, mas resumidamente você quer dizer que o carro, a sensação que o carro é caro, realmente é o imposto, é o tributo. É culpa da tributação. Não é culpa, eu não gosto de culpar ninguém, principalmente apontar dedo, né, na cara dos outros. Eu gosto sim de assumir os problemas. Né? Comparativamente com os Estados Unidos, por exemplo. A gente sabe muito bem, né? Só disso para as pessoas saberem. Um número de cabeça, não vou falar que senão eu vou errar. Mas assim, você compra carros sofisticadíssimos nos Estados Unidos pelo preço de carro de entrada no Brasil. É absurdo isso. Isso é chocante. É chocante. A gente vê mesmo o pessoal postando, falando disso, mas é cada vez mais revoltante. E você acha que isso tem solução, Fábio? Você acha que isso tem solução? Essa reforma tributária que foi feita agora e aprovada no Congresso, você acha que vai amenizar um pouco isso? A reforma tributária tem um mérito muito grande, que é o da simplificação dos tributos. Isso já está, eu vou chamar aqui de precificado, já sabemos que isso vai acontecer. O que ainda não sabemos é se essa reforma tributária vai efetivamente reduzir a carga tributária. Não sabemos. Inclusive, recentemente, isso é público também, houve um debate sobre um novo imposto que foi incorporado à reforma tributária, que é o chamado imposto do pecado, ou imposto seletivo. Seletivo, né, é também conhecido como imposto do pecado. E esse imposto foi criado para punir o consumo de produtos que fazem mal à saúde. Bebidas, tabaco, açúcares, né, bebidas também açucaradas e, pasmem, carros. O setor automotivo está passando por a maior transformação tecnológica da sua história, se descarbonizando, saindo do motor a combustão sujo, né, poluente, para o elétrico. O a combustão cada vez mais limpo. Existem regulamentações, né, aí, jargão mais técnico aqui, o Proconv 8, né, é um sistema de verificação veicular de emissões, né, de eficiência energética, já está na sua 8ª edição. A cada Proconv, o carro tem que ser mais eficiente do ponto de vista energético. A gente tem o etanol, a gente tem o híbrido, e a gente está sendo punido. Fomos incorporados ao imposto do pecado. Qual vai ser a alíquota do imposto do pecado? O governo diz que não vai aumentar a carga tributária, mas não sabemos ainda qual vai ser a alíquota. Se aumentar ainda mais a nossa carga tributária, como é que a gente consegue não repassar isso? Porque os montadores investindo bilhões, né? Não só a GM, vários montadores investindo muito no Brasil. Igor, 180 bilhões de reais foram anunciados pela indústria automotiva e fornecedores nos próximos 5 anos. Que outro setor tem investido tanto, anunciado investimentos num monto tão grande? A gente precisa ser considerado, botar isso na balança, como né? Parte da solução e não parte do problema. Legal. Ô Fábio, a gente tem que terminar. A conversa estava boa. Que pena mesmo. Mas você volta mais, né? Você tem vindo muito a Minas, né? Venho sempre que Minas necessário. Só por curiosidade, como é que é o mercado de Minas no ranking da General Motors no Brasil? Você sabe que o ano passado, boa pergunta, eu fiz essa pergunta para o meu time hoje, o ano passado nós acabamos com o 2º maior market share do Brasil, região de Minas Gerais. Segundo? Segundo a maior participação de mercado? Para São Paulo. Olha, então você tem que vir muito aqui, hein? Não, estou sempre à Volte disposição. sempre aqui. Adoro Minas. Nas minhas vidas anteriores eu vinha muito mais a Minas, espero poder voltar. Já provou o pão de queijo daqui? Claro, né? Olha, eu estou levando cachaça. Daqui. Já me deram 2 garrafas de cachaça, doce de leite, mel, balinha de cachaça, goiabada, eu tô com a mala cheia. Então tá ótimo. Querido, muito obrigado. Parabéns aí pela sua atuação, respostas tão diretas que a gente consiga aí crescer cada vez mais esse mercado. Parabéns. Obrigado, todos nós. Gente, obrigada aí pela audiência. Hoje eu conversei com o Fábio Rua, vice-presidente da General Motors para a América do Sul. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio. Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.